Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A gente sempre fala que o estudo é a base da vida, né? Então, seja o estudo comum, esse que a gente está aí com relação à nossa instrução, mas seja principalmente ao estudo doutrinário, porque nós precisamos que a nossa fé esteja fundamentada em algo concreto, em algo racional. Não há mais espaço para a fenomenologia, né? A miracologia, essas coisas, né? Nós precisamos ter os pés bem plantados na terra e a nossa mente voltada para o espiritual. Então, nós precisamos entender o nosso mundo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas religiões, mas assim, de uma maneira bem resumida, sem se aprofundar muito, né? Para que até que a gente possa entender todo esse universo que cerca o homem, porque o homem precisa, evidentemente, ter uma religião para que ele possa se religar com o cosmo e com o divino, né? Principalmente. A gente vai começar falando a respeito do islamismo, né? O islamismo, na realidade, pouca gente sabe disso, mas é a segunda maior religião do mundo. E isso quanto ao número de fiéis. Essa religião foi fundada por Maomé, que conseguiu formar um Estado unitário, reunindo os seus adeptos, né, que se achavam divididos em várias tribos, formando aí um grande exército, e o objetivo era realmente conquistar o mundo. E Maomé, ele nasceu no ano de 570 a.C. Lá ele fazia parte da tribo dos Coraixitas, que tinham a custódia da Caaba. O que era a Caaba? Caaba era uma grande pedra negra que eles julgavam, né, ter sido enviada pelo arcanjo Gabriel para o mundo, mas na verdade, segundo alguns, seria um meteorito. Mas não estamos aqui para discutir dogma e nem crença de ninguém, apenas explicar. Então, eles têm como fundamento, então, a custódia da Caaba, essa pedra preta que inclusive deu origem à construção de um templo em honra a Alá, Deus. A lei revelada diretamente a Maomé por Alá, em língua árabe, está contida num livro chamado Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Esse Alcorão é o fundamento do culto e do dogma, e Alcorão quer dizer ler ou recitar. Você vê que existe o fundamento do estudo para eles, né? O grande problema é que no direito islamista existe um decreto, um verdadeiro e permanente estado de guerra contra todos os infiéis do mundo. Quer dizer, infiéis são aqueles que não comungam da mesma religião. No entanto, hoje já há uma certa tolerância aos judeus e aos cristãos. Só que nos países islâmicos, né, apesar da tolerância, os judeus e cristãos precisam pagar um tributo à comunidade islamista. Depois nós temos o judaísmo. O judaísmo é realmente algo que nos afeta diretamente, porque seria, né, a religião de Jesus. Os pais do judaísmo, segundo a tradição, são Abraão, Isaac e Jacó. Por que eles são chamados, esse povo eram chamados de hebreus, né? De onde surgiu esse nome hebreus? Na época de Jesus era comum, não existia sobrenome, né? Então por isso que era Jesus de Nazaré, né? Então o nome era ligado efetivamente ao local onde se morava, a região geográfica. Então os hebreus, eles descendem de um antepassado de Abraão de nome Eber. Mais tarde esse povo começou a ser chamado de Israel por um fato que aconteceu com Jacó, quando precisou fugir da casa paterna, porque ele se desentendeu com seu irmão Esaú, por questões que a gente não vai entrar agora, porque é uma história um tanto quanto longa. Mas a verdade é que o Jacó fugiu para a casa do seu tio materno, lá ele se casou, permaneceu por alguns anos, um dia decidiu voltar para a casa paterna, e numa noite, quando estava a caminho, ele teria lutado contra um espírito, né? Não era uma pessoa, era um espírito, e ele venceu esse espírito. E para os hebreus, esse espírito era Deus, ou seja, ele lutou contra Deus e venceu, né? E, aliás, esse quer dizer Israel. O nome Israel quer dizer aquele que luta com Deus.
Esse povo tomou então consciência religiosa e racional posteriormente por intermédio de Moisés, um profeta que foi um grande legislador, que recebeu de Javé ou Jeová as tábuas da lei, a tábua dos 10 mandamentos ou o decálogo no alto do Monte Sinai. Esses 10 mandamentos constituíram-se então a primeira revelação das leis de Deus para a humanidade. Os ensinamentos de Moisés, além do decálogo, estão agrupados no Torá, que contém os 5 livros bíblicos ou Pentateuco. Primeiro livro, Gênesis, que contém a história da criação do mundo. Êxodo, que é a partida dos hebreus do Egito. Levítico, as normas de conduta. Números, o censo no deserto. E Deuteronômio, que são as instruções de Moisés ao povo. Ali no Deuteronômio estão incluídos os discursos e a recomendação dos 10 mandamentos, chamando o povo a segui-los e nomeando a Josué o seu sucessor. É interessante que os comentários e as interpretações feitas sobre esses livros, transmitidos oralmente no decorrer dos séculos, foram ampliados e fixados numa coletânea que foi divulgada entre o 3º e o 5º século, chamada de Talmud, que é o traço de união entre os judeus. O cristianismo, que nós conhecemos, fundamenta a sua doutrina nas verdades reveladas por Jesus, a segunda revelação, Jesus de Nazaré. A superioridade da religião de Jesus sobre qualquer outra revelada está demonstrada pelo fato de que ela, tendo tido como primeiros adeptos um grupo humilde e reduzido, um grupo de pessoas muito humildes, um grupo bastante reduzido, conseguiu se firmar rapidamente e triunfar nos séculos, apesar de todas as perseguições que sofreu, dos vários crimes que foram praticados contra eles, as heresias, e hoje se tornou o maior número de fiéis do mundo. O cristianismo representa o aperfeiçoamento do judaísmo. A concepção cristã pode se resumir numa palavra: caridade. Fundamentais para a documentação cristã são os 4 mandamentos, os 4 evangelhos que nós conhecemos, Evangelho em grego, evangelion quer dizer alegre mensagem ou boa nova. Datam todos do século I e foram escritos respectivamente por Mateus e João, discípulos de Jesus, e os outros 2 por Marcos e Lucas, condiscípulos de Pedro e de Paulo, enquanto ainda viviam os apóstolos, e muitos outros discípulos que tinham conhecido diretamente o Divino Mestre. A autenticidade dos evangelhos está provada pelas muitas e frequentes citações que deles têm sido feitas pelos escritores contemporâneos e dos séculos sucessivos. O que se sabe é que o que prevalece, aliás, é a mensagem de Jesus, A mensagem, o conteúdo da religião de Jesus é justamente o seu conteúdo moral. Jesus não se preocupou muito com a legislação como fez Moisés. Jesus se dedicou muito mais à questão moral, por isso que os seus postulados são inquestionáveis, não mudam com o decorrer do tempo, não mudam com o passar das gerações. O que Jesus ensinou vai permanecer. A gente sabe que nunca vai acontecer isso, mas se acontecesse, até o final dos tempos. Porque o que Jesus diz é imutável, não muda, porque é a expressão máxima da divindade. E finalmente, a doutrina espírita, que não é uma... Allan Kardec, por exemplo, não escreveu nenhum evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo, ele traz comentários, análise e instruções sobre os evangelhos, sobre o evangelho de Jesus. Não é um evangelho criado, escrito completamente, não. Ele é feito de análises, de citações, de instruções. Foi trazida aí esses postulados por intermédio da espiritualidade maior, e codificados pelo francês Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome dele em francês, e ele adotou o nome de Allan Kardec devido a uma antiga encarnação dele, onde ele foi um mestre druida, um sacerdote druida, e que marcou muito a sua existência. Aliás, isso é comum, Por exemplo, são espíritos que tiveram uma atuação muito forte, em determinada época de sua vida, eles acabam adotando depois espiritualmente essa personalidade.
A maior parte que nós conhecemos no Brasil das informações complementares a Allan Kardec foram praticamente iniciadas pelo espírito de André Luiz, por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, através de uma bibliografia bastante intensa. E depois recebeu a contribuição extraordinária de Emmanuel, de Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Então, é isso aí, gente. Espero que eu tenha sido bastante didático, e é importante que a gente conheça também tudo aquilo que cerca as religiões. Muita paz, muita luz a todos e até uma próxima.